Imagina estar no seu aniversário, jantando sozinha em um restaurante, observando as outras mesas cheias, enquanto o garçom traz seu prato e você tenta disfarçar o peso da solidão. Agora, pensa que, do nada, um homem misterioso, elegante e confiante se aproxima, puxa a cadeira e diz: "Sou o seu presente." Mas quem era ele? Por que escolheu justamente ela? E o que aconteceu depois dessa frase mudou tudo de uma forma que ninguém poderia prever. Então fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas, segredos e momentos que vão te prender do começo ao fim. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A chuva fina caía sobre a cidade, transformando as luzes dos postes em reflexos dourados no asfalto molhado. Mariana ajustou o cachecol no pescoço enquanto empurrava a pesada porta de vidro do restaurante mais elegante da região central. O ar quente e levemente perfumado com o aroma de ervas e manteiga a envolveu de imediato. Ali dentro, tudo parecia cuidadosamente preparado para encontros a dois. Mesas pequenas, velas acesas, música de piano ao vivo, garçons que se moviam como parte de uma coreografia silenciosa. Para qualquer pessoa acompanhada, aquilo seria um cenário perfeito. Para alguém sozinha, no dia do próprio aniversário, era um lembrete incômodo do quanto a data poderia ser solitária. Vestindo um vestido azul marinho que valorizava sua pele clara e os cabelos castanhos presos em um coque baixo, Mariana caminhou até o balcão de recepção. "Reserva para uma pessoa no nome de Mariana Costa", disse tentando soar natural, como se jantar sozinha em um sábado à noite fosse algo que ela fizesse por escolha. O garçom a conduziu até uma mesa encostada à janela, com vista para a rua movimentada. Do lado de fora, casais caminhavam de mãos dadas, protegendo-se sob guarda-chuvas coloridos. Dentro, grupos brindavam, amigos riam alto, e Mariana sentia cada som como um lembrete de que naquele ano os planos tinham desmoronado. Os amigos cancelaram de última hora, a mãe ligara pela manhã com um feliz aniversário apressado, prometendo um encontro no fim de semana que vem. O pai, como sempre, não deu sinal algum. Ela tentou se concentrar no cardápio, mas a página parecia confusa. Puxou o celular da bolsa e começou a deslizar pelo feed de notícias, fingindo estar ocupada. A cada gole de água, o silêncio em sua mesa parecia mais alto. Poucos minutos depois, o garçom voltou, mas dessa vez trazendo não apenas o prato que ela havia pedido, mas também uma pequena sobremesa adornada com uma vela acesa. "Feliz aniversário, senhorita", disse ele, depositando o prato à sua frente. O gesto simples a pegou de surpresa. Ela murmurou um "obrigada", quase tímido, mas o sorriso que tentou formar desapareceu rapidamente ao perceber que ninguém estava ali para compartilhar aquele momento. Suspirou, olhando para a chama da vela como se pudesse pedir que o próximo ano fosse diferente. Foi então que, de uma mesa próxima, um homem observou a cena. Ele havia chegado antes dela, e enquanto analisava documentos que tirara de uma pasta de couro, ouviu o garçom oferecer os parabéns. Seus olhos, de um tom castanho, quase dourado, se fixaram nela por mais tempo do que deveriam. Não apenas porque era bonita, mas porque havia algo no jeito dela soprar a vela sozinha, tentando sorrir para si mesma, que mexeu com ele. Ele fechou a pasta, bebeu um último gole do vinho e, com passos seguros, aproximou-se da mesa. Mariana percebeu a presença quando uma sombra se projetou sobre seu prato. Levantou o olhar e encontrou um homem alto, de ombros largos, cabelo castanho escuro, levemente ondulado e penteado para trás, vestindo um terno cinza perfeitamente ajustado. Ele sorriu de um jeito calmo, mas firme. "Desculpe a intromissão, mas hoje eu sou o seu presente." Mariana arqueou uma sobrancelha, surpresa. "Como é que é?" Ele estendeu a mão. "Alexandre Prado. Não costumo interromper jantares alheios, mas ouvi o garçom lhe dar parabéns e... Bom, não achei justo você comemorar sozinha. E você acha que pode simplesmente se sentar?" Ela retrucou, meio sem jeito. "Acho que posso tentar", respondeu puxando a cadeira com naturalidade. "Prometo não ser pior que um prato frio."
Ela soltou uma risada curta, mais pelo inusitado do que por simpatia imediata. Ainda assim, não protestou quando ele se acomodou. Alexandre chamou o garçom, pediu uma taça extra e serviu vinho para os dois. Vamos brindar. A aniversariante que teve coragem de sair para celebrar mesmo sem companhia. A conversa começou com trocas simples, sobre o cardápio, o vinho, a música, mas logo ele demonstrou ter um talento especial para ouvir. Mariana falou um pouco sobre seu trabalho, contou que gostava de fotografia e mencionou sem perceber o nome da empresa onde trabalhava. Ele não falou muito sobre si, apenas disse que trabalhava no ramo empresarial e que passava mais tempo do que gostaria viajando a trabalho. Quando terminaram, Alexandre pagou a conta sem dar espaço para protestos. Ao se levantar, inclinou-se levemente em direção a ela. Feliz aniversário, Mariana. Até breve. E antes que ela pudesse perguntar como ele sabia seu nome, ele já se afastava, deixando para trás não apenas o aroma do vinho, mas também uma curiosidade que a acompanharia pelos dias seguintes. Do lado de fora, enquanto entrava em um carro preto de vidros escuros, Alexandre manteve o olhar fixo na entrada do restaurante. O sorriso breve que surgiu no canto da boca era a confirmação de que aquele não seria o último encontro dos dois. Na manhã seguinte, Mariana tentou se convencer de que o encontro da noite anterior tinha sido apenas um momento curioso, nada mais. O homem elegante, o jeito seguro com que ele se sentou à sua mesa, a frase absurda, "Eu sou o seu presente", tudo parecia digno de uma anedota para contar às amigas, se ela tivesse ido comemorar com alguém. Mas por mais que tentasse minimizar, a cena insistia em voltar à sua mente com detalhes cada vez mais vívidos. O tom da voz dele, a forma como parecia observar cada palavra que ela dizia e, principalmente, a sensação de não estar invisível naquela noite. O dia no escritório começou como sempre. E-mails acumulados, telefonemas, colegas pedindo ajuda de última hora. Mas, por volta das 10h30, o som da porta da recepção se abriu e o porteiro entrou carregando um arranjo de flores tão grande que parecia impossível passar despercebido. Eram lírios brancos e rosas vermelhas, amarrados com uma fita de cetim dourada. Algumas colegas já se inclinavam nas cadeiras para ver a quem se destinava aquele gesto romântico. "Mariana Costa?", perguntou o porteiro, olhando em volta. Ela levantou a mão surpresa, e o arranjo foi colocado sobre sua mesa, exalando um perfume suave. Preso entre as flores havia um cartão pequeno, com letras firmes e inclinadas. "Do seu presente." O coração de Mariana deu um salto. A lembrança da noite anterior voltou de imediato. Não havia assinatura, mas ela sabia que só poderia ter vindo de Alexandre. O mais estranho é que ela não lembrava de ter dado seu sobrenome completo. Mas, ao mesmo tempo, recordou-se de que, ao pagar a conta no restaurante, o garçom havia confirmado seu nome em voz alta. Claro, foi assim. "Quem é o admirador secreto?", provocou uma colega apoiando-se na borda da mesa. "Só um amigo", respondeu Mariana, tentando encerrar o assunto, embora soubesse que aquele gesto estava longe de ser algo apenas amigável. Na hora do almoço, ainda intrigada, decidiu sair para comer sozinha em uma cafeteria pequena a algumas quadras dali. Escolheu uma mesa perto da janela, pediu um café com leite e uma fatia de torta de limão. Tentou convencer a si mesma que não estava esperando encontrá-lo, mas a verdade é que, no fundo, havia uma parte dela que ansiava por isso. E então, como se tivesse sido chamado por esse pensamento, ele apareceu. Alexandre entrou pela porta com passos calmos, sem olhar ao redor como quem procura alguém. Mas assim que seus olhos cruzaram com os dela, um sorriso se formou, e ele caminhou diretamente até sua mesa. "Já estava com saudade da aniversariante", disse, parando diante dela com aquela segurança que parecia fazer parte de sua natureza. "Você costuma aparecer assim do nada?", perguntou Mariana, tentando soar desconfiada, mas traída por um leve sorriso nos lábios. "Só quando quero roubar um pouco do tempo de alguém." Ele puxou uma cadeira e se sentou sem esperar permissão. "Posso?" Antes que ela respondesse, Alexandre colocou sobre a mesa um envelope creme, fechado com um lacre simples. Mariana arqueou as sobrancelhas, mas abriu.
Lá dentro havia 2 ingressos para uma exposição de fotografia no museu mais famoso da cidade, evento que ela sabia que estava esgotado há semanas. Como você sabia que eu gosto de fotografia? Questionou, estreitando os olhos. Talvez eu seja bom em observar as pessoas, disse ele, com um meio sorriso. Ou talvez eu tenha prestado atenção quando você mencionou isso ontem à noite. Mariana balançou a cabeça, surpresa com a memória dele. Então aceita o convite? Perguntou Alexandre. Não gosto de desperdiçar boas oportunidades. E você também não deveria. Poucas horas depois, quando o expediente terminou, ela encontrou Alexandre parado na calçada, encostado em um carro preto de linhas elegantes. Estava sem gravata, as mangas da camisa branca dobradas até o antebraço e os cabelos ligeiramente despenteados pelo vento. Uma versão mais descontraída, mas igualmente impecável. A ida ao museu foi agradável, pontuada por conversas leves e momentos de silêncio confortável enquanto observavam as obras. Ele parecia mais interessado nas reações dela que nas fotos em si, como se quisesse guardar na memória cada expressão. Após a exposição, Alexandre a surpreendeu novamente. Dirigiu até um prédio alto no centro, levou-a até o terraço e revelou um piquenique improvisado com queijos, frutas e uma garrafa de vinho. A vista da cidade iluminada se estendia diante deles, e o vento da noite trazia o aroma distante de comida de rua misturado ao perfume das flores da primavera. Você tem um problema sério com alturas? Brincou Mariana rindo. Ou só quer me convencer de que o mundo fica mais bonito visto de cima? Talvez eu só queira mostrar que há sempre outro ângulo para enxergar as coisas, respondeu ele, olhando para ela de forma que fez seu estômago revirar. A conversa se estendeu até tarde, alternando risos, confidências e silêncios cheios de significado. Quando Alexandre a deixou em casa, não pediu telefone nem prometeu um próximo encontro. Apenas disse com um olhar que deixava a promessa implícita. Até breve, Mariana. E de repente, a possibilidade de revê-lo já não parecia uma hipótese distante, mas uma certeza inevitável. Nos dias que se seguiram ao encontro no museu e ao piquenique no terraço, Mariana percebeu que Alexandre estava se infiltrando nos seus pensamentos de forma constante. Não importava se estava respondendo e-mails no trabalho, cozinhando algo simples em casa ou lendo antes de dormir. Ele sempre surgia na mente, com aquela postura impecável, o jeito controlado de sorrir e a forma como parecia prestar atenção nela, como se o resto do mundo não existisse. Ela se esforçava para manter o pé no chão. Afinal, conhecia-o havia pouco tempo, mas não conseguia negar que em cada encontro ele deixava algo para trás, uma impressão que não desaparecia. No meio de uma quarta-feira comum, quando Mariana já se conformava com a ideia de não vê-lo por alguns dias, seu celular vibrou com uma mensagem curta. Está ocupada na hora do almoço? Mais ou menos, respondeu curiosa. Então me encontre na saída do seu trabalho. Sem emojis, sem explicações, apenas aquela ordem suave que ele tinha o hábito de usar, como se tivesse certeza de que ela a aceitaria. Exatamente ao 12:40, Mariana desceu para a calçada. O carro preto já estava estacionado na esquina, o reflexo do sol fazendo o brilho da lataria parecer líquido. Alexandre estava do lado de fora, encostado na porta, sem óculos de sol desta vez. Os cabelos, um pouco mais longos do que no dia em que se conheceram, caíam de forma natural sobre a testa, e ele usava uma camisa azul clara que realçava o tom castanho-dourado dos olhos. "Onde vamos?" perguntou Mariana ao se aproximar. "Descobrir", disse ele, abrindo a porta para ela. O destino era uma cafeteria escondida no último andar de uma antiga livraria no centro histórico da cidade. O lugar era iluminado por grandes janelas, com prateleiras repletas de livros antigos que exalavam o cheiro de papel envelhecido. No canto, um trio de músicos tocava jazz baixinho, criando um clima intimista. "Como você conhece esses lugares?" Mariana perguntou, olhando ao redor encantada. "Eu gosto de lugares que as pessoas esquecem de procurar", respondeu, puxando a cadeira para ela. "São mais autênticos." Entre cafés e fatias de bolo de chocolate, a conversa fluiu.
Alexandre contou que passava boa parte do tempo viajando a negócios, mas que nos últimos meses vinha tentando desacelerar. Mariana, por sua vez, falou sobre seu trabalho, seus pequenos prazeres, como caminhar à noite pela cidade ou passar horas numa livraria, e sem perceber, sobre o bairro onde cresceu. Ele fez um comentário que a pegou de surpresa. Já passei por lá algumas vezes. É um lugar curioso, cheio de histórias escondidas. Ela o olhou com desconfiança divertida. E o que exatamente você fazia no meu bairro? Ele sorriu, desviando o olhar para a xícara. Talvez um dia eu conte. Depois do almoço, ao invés de levá-la de volta diretamente para o trabalho, Alexandre a guiou até um mirante próximo. De lá, a cidade se estendia como um tapete de prédios e ruas entrelaçadas. Um vento leve mexia os fios de cabelo soltos de Mariana, e ele, sem pensar, estendeu a mão para afastá-los do rosto dela. O toque foi breve, mas carregado de um cuidado que fez o coração dela acelerar. Você é diferente do que eu imaginava, ele disse, quase num sussurro. E o que exatamente você imaginava? Ela provocou. Que alguém como você não apareceria na minha vida assim, do nada, e que, se aparecesse, eu não saberia como lidar. Ele sorriu, mas havia sinceridade demais no tom para ser apenas charme. De volta ao carro, Alexandre não insistiu em prolongar o momento. Deixou-a na porta do escritório e, antes que ela pudesse se despedir, inclinou-se e disse: "Amanhã à noite, reserve o seu tempo." Mariana entrou no prédio sentindo que estava presa a um fio invisível que ele segurava com delicadeza, mas firmeza suficiente para mantê-la conectada a ele. E embora não admitisse em voz alta, parte dela queria ver até onde esse fio poderia levá-la. Os dias seguintes ao almoço na cafeteria e ao passeio no mirante pareciam carregar uma energia nova. Alexandre não era do tipo que mandava mensagens o tempo todo, mas quando aparecia, sempre havia um propósito. Ora era um convite inesperado para conhecer um lugar novo, ora apenas uma ligação rápida para dizer algo simples como "passei por um café e lembrei de você." Esse equilíbrio entre presença e mistério estava deixando Mariana cada vez mais intrigada e, para seu próprio espanto, cada vez mais ansiosa pelo próximo contato. Durante quase 2 semanas, eles se encontraram com uma frequência confortável. Houve jantares em lugares discretos, caminhadas noturnas pelas ruas mais antigas da cidade, conversas longas que começavam em assuntos triviais e, sem que percebessem, mergulhavam em confidências que raramente se compartilham com estranhos. Mariana começou a perceber que Alexandre sabia ouvir como poucas pessoas sabiam. Ele tinha aquela habilidade de fazer perguntas no momento certo, mas também sabia quando simplesmente ficar em silêncio, deixando-a falar. Na sexta-feira, ele ligou perto das 8 da noite. "Estou perto do seu prédio. Posso te levar para jantar?" A voz dele soou tranquila, como se não fosse um convite, mas uma certeza. Ela hesitou por alguns segundos, mas o sorriso já se formava antes mesmo de responder. "Pode." Alexandre chegou minutos depois, vestindo um blazer azul escuro sobre camisa branca, sem gravata, e com aquele perfume amadeirado que parecia ter o poder de ocupar todo o espaço ao redor. O jantar foi em um restaurante pequeno, especializado em massas frescas. A luz era suave, o ambiente silencioso o bastante para que pudessem conversar sem pressa. "Então, qual foi o momento mais inesperado do seu ano?" perguntou Alexandre, girando lentamente a taça de vinho. Mariana sorriu, balançando a cabeça. "Acho que você sabe a resposta." Ele arqueou uma sobrancelha. "Eu?" Um desconhecido sentar na minha mesa no meu aniversário e dizer que era o meu presente. Não acontece todo dia. Alexandre riu, mas o olhar se manteve firme nos dela. "Fico feliz que não tenha me mandado embora. Ainda estou decidindo se foi sorte ou imprudência." Ela falou em tom leve, mas sabia que havia verdade naquela frase. Depois da sobremesa, saíram para uma breve caminhada. A noite estava fresca, e o som distante do trânsito se misturava ao de um músico de rua tocando saxofone. Ao chegarem em frente ao prédio de Mariana, Alexandre parou, parecendo prestes a dizer algo mais. Mas, antes que pudesse falar, o celular dele vibrou. Ele tirou o aparelho do bolso, olhou a tela rapidamente
e Mariana pôde ver o nome, Clara. O semblante dele mudou quase imperceptivelmente. Alexandre atendeu, virando-se um pouco de lado. Clara, não agora, disse, num tom baixo e firme. Eu já disse que vou resolver, sim, amanhã cedo. A ligação durou menos de 1 minuto, mas o clima entre eles mudou no mesmo instante. Ao desligar, Alexandre voltou a sorrir, mas aquele brilho despreocupado de antes não estava mais lá. Desculpe, ele falou, guardando o celular. Assunto de família. Tudo bem, respondeu Mariana, tentando soar indiferente, mas com a mente já criando teorias. Ele a olhou por um instante, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas acabou se despedindo com um beijo leve no rosto. Domingo, quero te mostrar algo. Quando entrou em casa, Mariana jogou a bolsa sobre o sofá e ficou parada por alguns segundos, olhando para o nada. Assunto de família poderia significar qualquer coisa, mas por que o tom dele parecia tão carregado? E principalmente quem era Clara? Nos 2 dias seguintes, Alexandre enviou apenas 2 mensagens curtas, confirmando o encontro de domingo. Mariana respondeu educadamente, mas com uma distância que não existia antes. O nome Clara ecoava em sua cabeça, acompanhado pelo tom urgente e quase irritado da voz dele na ligação. No fundo, ela sabia que poderia simplesmente perguntar, mas havia um medo silencioso de ouvir uma resposta que não gostaria. Então preferiu esperar. Esperar para ver se ele falaria por conta própria. No entanto, o que ela não sabia é que Alexandre já percebera a mudança no jeito dela e estava disposto a não deixar que um mal-entendido destruísse algo que ele já valorizava muito mais do que imaginava ser possível tão cedo. O domingo amanheceu com um céu cinza e um vento frio que entrava pelas frestas da janela, anunciando que a chuva poderia chegar a qualquer momento. Mariana acordou mais tarde do que o habitual e ficou na cama por longos minutos, olhando para o teto e pensando no encontro marcado com Alexandre. Em condições normais, ela estaria ansiosa, imaginando qual seria a surpresa dessa vez. Mas agora, cada vez que tentava pensar nele, a lembrança da ligação com Clara surgia como uma sombra, apagando parte do encanto. Quando o relógio se aproximou das 11, ela levantou-se com a intenção de mandar uma mensagem dizendo que não poderia ir. Ensaiou mentalmente uma desculpa, mas desistiu antes mesmo de escrever. Talvez fosse melhor encontrar com ele e observar. Ver se conseguiria captar algo que confirmasse ou negasse as suspeitas que vinham crescendo. Alexandre chegou no horário combinado. Dirigia o mesmo carro preto elegante, mas dessa vez usava apenas uma camisa preta com as mangas dobradas e jeans escuros, um visual menos formal do que o habitual. Ainda assim, o porte dele fazia qualquer roupa parecer cuidadosamente planejada. "Bom dia", disse ele sorrindo de forma contida. "Pronta para sair?" "Claro", respondeu Mariana, tentando manter um tom neutro. O passeio foi para um restaurante à beira do lago, com grandes janelas de vidro e uma vista tranquila. O lugar era silencioso, com poucas mesas ocupadas, o que deixava o som da água batendo contra as pedras ainda mais presente. Sentaram-se próximos à janela e fizeram o pedido, mas, ao contrário de outras vezes, a conversa parecia travada. Alexandre tentava puxar assuntos, fazia pequenas piadas, mas Mariana respondia com frases curtas, como se estivesse economizando palavras. Depois de um tempo, ele apoiou os cotovelos sobre a mesa e a encarou diretamente. "Você está diferente." "Estou?" perguntou ela, fingindo surpresa. "Desde sexta-feira", disse ele sem rodeios. "Quero entender o motivo." Mariana respirou fundo. "Não é nada." "Não é nada ou não quer me contar?" insistiu, mantendo o olhar fixo. Ela desviou os olhos para a xícara de café à sua frente. "Eu só acho que talvez você tenha outros compromissos." Houve um silêncio carregado. Alexandre se recostou na cadeira, processando as palavras. Então, inclinou-se novamente, falando num tom baixo, firme, mas sem agressividade. "É sobre a ligação." Mariana permaneceu em silêncio, o que foi resposta suficiente.
Clara é minha irmã, disse ele, olhando-a nos olhos. Ela está passando por um divórcio complicado e depende de mim para resolver alguns assuntos. Sexta-feira, quando ela ligou, estava nervosa com documentos que precisava entregar. Não é o que você está imaginando. Mariana sentiu o rosto esquentar, uma mistura de alívio e constrangimento. Parte dela queria acreditar imediatamente, mas outra parte ainda precisava assimilar. Você podia ter dito isso antes. Eu tentei, ele respondeu com calma, mas você se fechou antes que eu pudesse explicar. A sinceridade na voz dele era desconcertante, e havia mais. O jeito como ele não parecia ofendido, mas sim determinado a esclarecer, mostrava que ele se importava mais do que queria admitir. Me dê uma chance de fazer as coisas direito, continuou ele. Não quero que um mal-entendido apague o que estamos construindo. Mariana mordeu o lábio inferior, ponderando. No fundo, sabia que ele tinha razão. Sabe como você pretende fazer as coisas direito? Perguntou quase desafiando. Um sorriso leve se formou nos lábios dele. Aceitando meu convite para sábado à noite. E prometo que, dessa vez, será diferente de qualquer coisa que você já viveu. O tom de voz dele tinha algo que misturava promessa e provocação, e Mariana percebeu que, apesar de tudo, sua curiosidade estava mais viva do que nunca. Quando ele a deixou em casa, ela permaneceu por alguns segundos na calçada, observando o carro se afastar. Talvez fosse loucura aceitar, talvez fosse arriscado, mas parte dela já sabia que diria sim. A semana que antecedeu o sábado parecia se arrastar. Mariana tentava se concentrar no trabalho, mas, a cada vez que o pensamento se perdia, a cena de Alexandre dizendo será diferente de qualquer coisa que você já viveu, voltava como um eco. Ela se perguntava se era exagero dele ou se realmente havia algo grandioso preparado. Na sexta-feira à noite, ele mandou uma mensagem curta, quase telegráfica. Amanhã, às 8, vestido longo, confie em mim. No sábado, Mariana passou a tarde escolhendo o que vestir. Não queria parecer ansiosa, mas a verdade é que sentia o estômago revirar só de pensar no que viria. Experimentou 3 vestidos até decidir por um modelo preto, de tecido fluido, com decote sutil e costas parcialmente abertas. Prendeu o cabelo em um coque baixo, deixando alguns fios soltos para suavizar o rosto, e apostou em um batom vermelho profundo que destacava a pele clara. Pontualmente às 8, o som discreto da buzina anunciou sua chegada. Quando abriu a porta, a respiração falhou por um instante. Alexandre estava impecável em um smoking preto, gravata borboleta perfeitamente alinhada e aquele perfume inconfundível. Ele a observou de cima a baixo e por um momento não disse nada, apenas sorriu de um jeito que fez o coração dela acelerar. Você está... Ele começou, mas parou, como se nenhuma palavra fosse suficiente. Deslumbrante. O carro percorreu ruas iluminadas, passando por avenidas movimentadas, até entrar em uma região mais antiga da cidade. Pararam diante de um prédio histórico, com fachada de pedra e janelas altas iluminadas por luz dourada. Um tapete vermelho se estendia da porta até a rua, e um fluxo constante de pessoas elegantes entrava e saía, sendo recebidas por seguranças uniformizados. Alexandre, o que é esse lugar? Ela perguntou, olhando ao redor. Um evento que acontece apenas uma vez por ano, respondeu, oferecendo-lhe o braço. E este ano, você é a minha companhia. O saguão interno era impressionante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luz por todo o salão. Mesas redondas cobertas por toalhas de linho branco estavam dispostas em torno de uma pista de dança, onde uma orquestra tocava ao vivo. Garçons circulavam com bandejas de espumante e o ar estava impregnado de um leve perfume de flores frescas. Mariana sentia olhares curiosos sobre si, mas Alexandre se manteve ao seu lado o tempo todo, como se quisesse deixar claro que ela não estava ali por acaso. Apresentou-a a algumas pessoas, empresários, amigos de longa data e até um casal que parecia conhecê-lo desde a juventude, sempre com a mão pousada de forma leve na base de suas costas, um gesto sutil, mas protetor.
Está se divertindo? Ele perguntou, inclinando-se para que apenas ela ouvisse. Estou tentando entender como vim parar aqui, respondeu rindo. Talvez seja a hora de parar de tentar entender e apenas aproveitar, disse ele, pegando 2 taças de espumante de uma bandeja que passava e entregando uma a ela. Quando a orquestra iniciou uma música mais lenta, Alexandre estendeu a mão. Posso? Mariana hesitou por um segundo, mas aceitou. Ele a conduziu para o centro da pista com uma naturalidade impressionante e logo os passos se alinharam como se já tivessem dançado juntos antes. O contato das mãos, o toque firme, mas suave na cintura, e o olhar dele fixo no dela criavam um universo particular no meio de toda aquela gente. Durante a dança, Alexandre falou baixo, a voz quase se confundindo com a melodia. Eu sei que a ligação com Clara ficou mal resolvida. Não quero deixar nada pairando entre nós. Ela é minha irmã, Mariana, minha única família próxima. E você? Ele fez uma pausa breve, como se medisse o peso das palavras. Já é importante demais para que eu deixe qualquer mal-entendido nos afastar. Mariana sentiu o corpo relaxar, como se finalmente soltasse um peso que vinha carregando. Sorriu de leve, permitindo-se se aproximar mais. A música terminou, mas eles permaneceram alguns segundos a mais na mesma posição, como se o mundo pudesse esperar. Então Alexandre se inclinou e a beijou. Um beijo lento, profundo, que parecia selar um pacto silencioso. Ao se afastar, ele disse com um brilho diferente nos olhos: Amanhã quero te mostrar algo. Considere o presente final. Mariana sorriu, e embora não tivesse ideia do que significava, percebeu que estava ansiosa por descobrir. O domingo amanheceu com um sol suave, daqueles que iluminam tudo sem agredir os olhos, e uma brisa fresca que carregava o cheiro distante de maresia. Mariana acordou cedo, mesmo tendo dormido tarde por causa da gala. A lembrança da noite anterior ainda estava viva. O salão, a dança, o beijo e principalmente a frase dele: Considere o presente final. Aquilo soava mais como um enigma do que como um simples convite, e ela passou a manhã tentando imaginar o que Alexandre tinha em mente. Às 10h30, recebeu uma mensagem. Vista algo confortável. Estou a caminho. Ela sorriu, mas percebeu que o coração acelerou. Escolheu um vestido midi de tecido leve, na cor creme, e um par de sandálias rasteiras. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo e optou por uma maquiagem simples. Quando ele chegou, pontual, estava mais descontraído do que de costume. Camisa branca de linho, mangas dobradas até os cotovelos, calça bege e óculos de sol. Pronta? Ele perguntou, abrindo a porta do carro para ela. Não faço ideia para onde você vai me levar, mas... Sim. O percurso foi longo, deixando para trás o centro da cidade e atravessando estradas ladeadas por campos e pequenos vilarejos. Conforme se aproximavam da costa, o ar ficava mais úmido e o som das ondas começava a surgir como um sussurro distante. Após quase 1 hora, o carro entrou por um portão de ferro trabalhado. Um caminho de pedras ladeado por jardins bem cuidados levava até uma casa moderna, de linhas retas e amplas paredes de vidro voltadas para o mar aberto. Mariana desceu devagar, quase sem acreditar no que via. Alexandre, esse lugar é nosso, ele completou, com um sorriso contido. Ou pelo menos, se você quiser que seja. A casa era espaçosa, mas nada ostentosa. O interior tinha tons claros, madeira, tecidos leves e uma decoração que transmitia aconchego. Do lado de fora, um deck de madeira avançava sobre a areia, com 2 espreguiçadeiras voltadas para o mar. Sobre a mesa da sala, havia uma cesta de café da manhã impecavelmente montada. Pães frescos, croissants, frutas, queijos e café ainda quente. Eles comeram enquanto a vista do mar preenchia cada silêncio, e a conversa fluía, como se não houvesse pressa. Como você encontrou esse lugar? Mariana perguntou. Comprei há alguns anos, mas quase não usei. Ele respondeu, mexendo na xícara. Sempre pensei que viria para cá quando quisesse fugir de tudo. Mas nunca senti vontade de vir sozinho. Houve um instante de silêncio,
carregado de significado antes que ele continuasse. Quero que saiba que aqui é seu também. Pode vir quando quiser, sem avisar. É um espaço para nós. Mariana ficou alguns segundos sem resposta. Não era apenas o gesto, mas o que ele representava. Receber a chave de um lugar tão pessoal era como receber um pedaço da vida dele. Depois do café, desceram por uma escada lateral que levava direto à praia. A areia era macia e clara, e a água, de um azul profundo, quebrava suavemente na beira. Caminharam descalços, sentindo a água gelada tocar os pés. Em um ponto mais afastado, Alexandre parou, virou-se para ela e tirou algo do bolso. Uma pequena chave presa a um chaveiro de prata. Quero que aceite isso, disse ele, colocando a chave na palma da mão dela. Não como um símbolo de posse, mas como um símbolo de liberdade. Quero que tenha um lugar no mundo onde sempre possa voltar, onde sempre será bem-vinda, onde sempre terá alguém esperando. O vento bagunçava alguns fios de cabelo de Mariana e ela os afastou, com um nó na garganta. Você tem ideia do que está me dando? Tenho. Ele sorriu, segurando sua mão com a chave. Estou te dando um pedaço da minha vida. Sem conseguir evitar, ela o abraçou. Um abraço longo, silencioso, que dizia muito mais do que qualquer frase. E então, como se fosse natural, ele a beijou. Um beijo profundo, mas sem pressa, acompanhado pelo som das ondas e pelo calor suave do sol. Voltaram para a casa no fim da tarde. Cozinharam juntos, rindo das tentativas frustradas de cortar legumes com precisão, e comeram no deck, observando o pôr do sol tingir o céu de tons alaranjados e rosados. Quando a noite caiu, Mariana sabia que aquele dia ficaria marcado como um dos mais importantes da sua vida, não pelo luxo ou pela beleza do lugar, mas pelo significado que ele carregava. E ainda que não dissesse em voz alta, sentia que estava cada vez mais perto de se entregar completamente a ele. O amanhecer na casa à beira-mar parecia pintado à mão. O sol surgia no horizonte como uma esfera dourada, espalhando tons de laranja e rosa sobre a superfície calma do oceano. Mariana acordou antes de Alexandre e ficou deitada, observando o jogo de luz e sombra nas paredes claras do quarto. Havia algo de silenciosamente poderoso naquele lugar, não apenas pela vista, mas pela sensação de segurança que ela sentia ali. Era como se o mundo inteiro tivesse diminuído de tamanho e cabesse dentro daquela casa. O aroma de café fresco a chamou para fora da cama. Seguindo o cheiro até a cozinha, encontrou Alexandre junto ao balcão, com as mangas da camisa de linho dobradas, preparando a bandeja do café da manhã. Ele olhou para ela e sorriu, um sorriso calmo, diferente dos sorrisos controlados e calculados que ela conhecera nos primeiros encontros. Esse era genuíno, quase íntimo. Bom dia, dorminhoca, disse ele, estendendo-lhe uma caneca fumegante. Bom dia, respondeu aceitando. Desde quando você prepara café? Desde que decidi que queria impressionar alguém de verdade, ele retrucou, com um tom leve, mas acompanhado por um olhar que a fez baixar os olhos para a caneca, escondendo o sorriso. Levaram o café da manhã para a varanda. A mesa já estava arrumada com frutas, pães e geleias. Sentaram-se de frente para o mar, deixando que a brisa salgada preenchesse cada pausa na conversa. E foi justamente numa dessas pausas que Alexandre se recostou na cadeira, como se estivesse reunindo coragem. Mariana, começou, passando o dedo pelo aro da xícara. Você sabe que não sou bom em rodeios, então vou direto ao ponto. Ela o olhou, curiosa e ligeiramente apreensiva. Desde o dia em que sentei à sua mesa naquele restaurante, eu sabia que havia algo diferente em você. Eu não sabia exatamente o que, mas sabia que precisava descobrir. E a cada dia percebi que não era só curiosidade. Você me trouxe uma calma que eu nunca encontrei em lugar nenhum, e ao mesmo tempo me tirou completamente do eixo. Mariana sentiu o coração acelerar. Ele respirou fundo e, sem desviar os olhos, colocou uma pequena caixa de veludo azul sobre a mesa. Não era um anel, ainda, mas um colar delicado, com um pingente em forma de chave. O design era simples, mas havia um brilho sutil na peça, como se fosse feita para ser discreta e significativa ao mesmo tempo.
Essa chave, disse ele, segurando o pingente na ponta dos dedos, não é apenas para a casa. É para lembrar que você tem um lugar comigo, sempre. Seja nessa casa, seja onde estivermos. Quero que use para lembrar que nunca mais vai passar um aniversário sozinha. Mariana engoliu em seco. Alexandre, eu... Não precisa responder nada agora. Ele interrompeu, sorrindo. Só aceite. E se um dia achar que o que temos vale ser levado adiante, eu vou estar esperando para dar o próximo passo. Ela pegou o colar e deixou que ele colocasse em seu pescoço. Sentiu o metal frio contra a pele e, em seguida, o calor do toque dele ao ajeitar o fecho. O gesto foi tão íntimo que ela fechou os olhos por um instante, absorvendo o momento. O resto do dia foi passado em um ritmo preguiçoso. Caminharam pela praia, mergulharam com a água ainda fria da manhã, cozinharam juntos novamente e riram de pequenas coisas. Não houve pressa, não houve relógio. Apenas a sensação de que o tempo podia se estender indefinidamente quando estavam juntos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de cores quentes, Mariana percebeu que o presente final não era a casa, nem o colar. Era a certeza silenciosa que se formava dentro dela, a de que Alexandre não estava apenas de passagem. Ele estava se tornando parte da sua vida de um jeito que ela nunca esperou, mas que agora não queria perder. E embora ele não dissesse mais nada sobre o próximo passo, no fundo, Mariana sabia que aquilo ainda estava por vir. O restaurante era o mesmo. As luzes baixas, as velas tremulando sobre as mesas, o aroma de ervas no ar e o som suave de um piano ao fundo. Mas para Mariana, tudo parecia completamente diferente. Um ano antes, ela havia entrado ali sozinha, tentando disfarçar a solidão no dia do próprio aniversário. Agora, atravessava o salão de braço dado com Alexandre, sentindo o calor da mão dele e a segurança de quem já sabia exatamente onde pertencia. O garçom os conduziu até a mesma mesa junto à janela. Alexandre sorriu de forma quase cúmplice ao puxar a cadeira para ela. «Reconhece o lugar?» perguntou, embora soubesse a resposta. Como poderia esquecer? Ela respondeu, lembrando-se da frase que havia mudado tudo. «Hoje eu sou o seu presente». O jantar transcorreu entre risos e lembranças, cada prato acompanhado por histórias que só os dois entendiam. Quando a sobremesa chegou, Mariana notou algo familiar, um pequeno prato com um morango coberto de chocolate e uma vela acesa, como naquela primeira noite. Sorriu, tocada pelo gesto, mas antes que pudesse comentar, Alexandre se levantou. Ele se posicionou ao lado dela, ajoelhou-se e tirou do bolso uma caixa de veludo, desta vez com um anel reluzente. Um ano atrás, sentei aqui sem saber se você me deixaria ficar. Hoje, ajoelho com a certeza de que não quero passar um único aniversário ou qualquer outro dia sem você. Mariana, aceita se casar comigo? As lágrimas vieram antes da resposta. Com um sorriso que misturava emoção e convicção, ela disse: sim. O restaurante, discreto, explodiu em palmas contidas. E quando brindaram, como no primeiro dia, Mariana sabia que aquele seria apenas o início de muitos capítulos juntos. E enquanto os dois permaneciam ali, de mãos entrelaçadas sobre a mesa, Mariana percebeu que o amor verdadeiro não chega com promessas vazias ou gestos ensaiados. Ele se constrói nos detalhes, no jeito como Alexandre a ouvia, nas surpresas que carregavam significado, na coragem dele de abrir partes da própria vida e deixá-la entrar. Um ano antes, ela acreditava que seu aniversário seria apenas mais um dia solitário. Agora sabia que cada momento futuro seria compartilhado com alguém que escolhia estar ali, não por acaso, mas por decisão. O brinde daquela noite selou mais do que um compromisso. Era a confirmação silenciosa de que quando duas pessoas se encontram no momento certo, não existe acaso, existe destino. E enquanto os olhares deles se mantinham presos um no outro, Mariana entendeu que, mais do que um presente, Alexandre havia se tornado o lar que ela nunca soube que procurava. Porque amor de verdade é isso: encontrar no outro não apenas companhia, mas um lugar para descansar a alma. Se curtiu o vídeo,
Inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.